Nesse vídeo eu vou te falar exatamente até onde vai ser a alta máxima do Bitcoin. Sharcão, até onde o Bitcoin vai subir? Vai ser 130, 140, 150? Eu vou te falar exatamente o valor do Bitcoin e do Ethereum. E não só isso, mas eu tô trazendo 3 visões diferentes pro topo de ciclo desse mercado para vocês, que não são visões minhas. Eu tô trazendo para vocês visões de outros influenciadores e outros traders, vários gráficos diferentes, que eu vou explicar para vocês exatamente qual é a visão deles. São 2 visões positivas e uma visão negativa para você tirar sua própria conclusão, e eu vou falar para vocês a minha própria conclusão no final desse vídeo. Lembrando, galera, o ponto principal que eu sempre tento trazer aqui são informações de vários gráficos diferentes, várias análises diferentes, por análise fundamentalista, por análise técnica, por análise probabilística, e não só isso, mas também trazer para vocês a visão de outros influenciadores e outros traders, e a gente aglutina todas essas informações na nossa própria opinião. É isso que eu trago pra vocês, entendeu? Primeiro de tudo, ontem o Bitcoin deu uma altinha, subiu a 114.745. Eu vi o pessoal comemorando, falando, ai, subiu agora, vai. Pô, galerinha, pelo amor de Deus, isso daqui claramente é um pivô de baixa, tá vendo? Ele desce, sobe pra dar uma respirada, pivô de baixa, desce, sobe pra dar uma respirada, pivô de baixa, desce, sobe, deu uma respirada pra ele continuar caindo, claramente, né? Já falei 1 milhão de vezes, setembro é o pior mês do ano. Provavelmente em setembro a gente pode buscar os 100 mil dólares. Estou falando isso milhões de vezes nos últimos vídeos. Mais uma vez, a gente pode corrigir aí até os 100 mil dólares. Não só essa é a minha opinião, como aqui está muito bem desenhado todos os cenários possíveis. Like, ele é o cenário provável que a gente já atingiu, que é uma correção até 113, 110, 113 mil dólares, que é exatamente o valor que está agora. Possível, que é onde eu acredito que ele deve corrigir, até em torno dos 100 mil dólares. Lembrando, pode ser 105 mil dólares, ou ele pode fazer um pavio de vela para, sei lá, 96, 97 mil dólares. E aí tem os casos improváveis. Ah, será que ele chega a 90 mil dólares, 85 mil dólares? Improvável. Muito improvável que ele caia para 60, 70 mil dólares. Se cair para 60, 70 mil dólares, acabou. E aqui, boa sorte se ele voltar para os 30, 40 mil dólares, que é onde a gente perdeu tudo, tá morando na rua. Nesse daqui, a gente tem os cenários de possíveis correções e o pior cenário possível, né? Obviamente, mas também tem aqui os nossos cenários positivos no que esse trader acha que pode acontecer. E galera, eu tô muito alinhado com essa visão. A gente tem 3 possibilidades que eu falei aqui para vocês. A gente tem a possibilidade de ter um ciclo curto, ou seja, esse ciclo é muito mais curto do que os ciclos anteriores. Ou seja, esse ciclo pode acabar em setembro. Mês que vem esse ciclo pode acabar. Sharcão, mas você não tá falando que setembro vai ser um mês de baixa? Sempre há a possibilidade da gente ter um ciclo prematuro, porque o Bitcoin ele vem seguindo religiosamente o valor do M2 Global. Vou até botar aqui para vocês. M2 Global, ó, Global Liquidity Index com 10, atrasado 10 semanas. Olha só. Aqui acabou, tô pobre. Esse indicador aqui embaixo, esse índice é exatamente o M2 Global, que é a quantidade de dinheiro que temos no mundo. E olha como ele está diretamente interligado com o valor do Bitcoin. Sempre que a emissão de moeda global aumenta, o preço do Bitcoin aumenta. Isso é lógico, né? Quanto mais dinheiro a gente tem no mundo, mais desse dinheiro acaba fluindo para o mercado de risco, mais desse dinheiro acaba fluindo para o mercado de criptomoeda. Obviamente, ó, enquanto todo o valor do M2 Global estava subindo, tudo estava subindo. Quando ele começou a descer, tudo começou a descer. Isso daqui no ciclo passado. Nesse ciclo atual, olha, conforme ele está subindo, todo o preço está subindo. E o que é preocupante aqui? O preocupante é que a gente chega na alta máxima do M2 Global, do agregado monetário global, da quantidade de dinheiro global, agora em setembro. Se ele seguir exatamente igual está acontecendo, igual ele já vem seguindo desde o começo do ciclo, o nosso topo de mercado vai ser agora, mais ou menos dia 8, 9, 10 de setembro, daqui a o quê? Um mês mais ou menos, 2, 3 semanas, daqui a um mês, a gente teria um topo absurdo, muito vertical, teria um topo, chegaria já a 130, 140 mil dólares e depois acabaria o ciclo. Porque depois desse começo de setembro, tá vendo que o M2 Global ele começa a fazer cada vez topos mais baixos. Ó, esse topo aqui é menor do que esse topo aqui, esse topo aqui é menor do que esse topo aqui, e assim sendo, o preço do Bitcoin começaria a cair, começaria a corrigir. Provavelmente esse seria o topo do mercado, pelo menos enquanto a gente está tendo a visão desse índice. E isso daqui, esse daqui é um dos argumentos para acreditar que a gente teria
seria esse ciclo prematuro, que é onde o preço está agora em mais ou menos 113 mil dólares, ele subiria até 130, 140 e depois acabaria o ciclo, ele derreteria e acabou. Essa é a primeira possibilidade. Charcão, o que você acha? Essa possibilidade aqui, como eu falei para vocês, eu dou aí cerca de 30% de chance de acontecer. 30% de chance de acontecer. 30% de chance de acontecer da gente ter exatamente isso daqui, esse ciclo. Charcão, mas qual a maior probabilidade na sua visão? A maior probabilidade na minha visão é exatamente esse daqui que ele colocou como possível. Na visão desse trader, mais provável é que a gente siga o M2 global e provavelmente a gente tenha esse ciclo prematuro. Na minha visão não é isso. Na minha visão, o mais provável é esse full reset aqui, que é o possível que ele coloca aqui. E aqui nesse full reset, como vocês podem ver, a gente tem uma correção muito grande aqui em setembro. Ó, coloquei aqui ciclo prematuro, que é exatamente esse ciclo, 30%. Na minha visão, o que pode acontecer? A gente deve ter uma correção, como eu já falei para vocês, aqui nesse mês de setembro, tá vendo? No mês de setembro, a gente deve ter essa correção, talvez pegando também um pouquinho no mês de outubro, para depois a gente ter a nossa alta máxima. E assim sendo, setembro seria um mês muito ruim, da gente voltando talvez para 90 mil dólares, podemos botar até mais abaixo, mais ou menos 90 mil dólares, talvez outubro a gente seja mais ou menos também, enquanto a gente vai recuperando, só que ainda assim um mês meio mais ou menos, para novembro, dezembro a gente explodir e chegar nos 140, 150 mil dólares. Esses são os dois cenários positivos possíveis e o terceiro cenário é it's over. Já acabou, esse já foi o ciclo de alta e o mercado começaria a derreter a partir daqui. Esse cenário é unlikely, é exatamente o que ele colocou aqui, é improvável. Pode acontecer e eu posso estar errado e o mercado derreter e acabar, tudo pode, mas é improvável. Nosso ciclo normal eu colocaria 50%. E o ciclo topo de ciclo, que é o pior cenário possível, eu coloco 20%. O topo de ciclo é que já aconteceu, já tivemos o topo, é o nosso cenário negativo. Ou seja, na minha visão, ciclo normal, que é exatamente esse que a gente corrige até aqui embaixo em setembro, outubro, para depois atingir a máxima, 50% de chance. Ciclo prematuro, que é esse que em setembro agora a gente vai seguir o M2 global, já vai chegar na alta máxima daqui a um mês e depois a gente vai derreter 30%. E o topo de ciclo, que é já acabou o ciclo do mercado, é a nossa visão negativa, 20%. Ou seja, nós temos 80%, na minha visão, de ainda ter uma alta máxima bem forte. Só que a única coisa que difere é que uma vai ser um ciclo prematuro, vai ser uma muito antecipadamente agora já em setembro, e a outra seria mais pro final do ano, talvez novembro, dezembro. Não só isso, mas em confluência com o que eu penso, com o que esse outro trader pensa, nós temos esse outro trader aqui que ele está mostrando exatamente essa cunha de alta absurda no preço do Bitcoin, que ele está falando aí que mais para o final do ano estamos exatamente em 3 trilhões de dólares do mercado global inteiro de criptomoedas. Eu acho muito interessante essa análise dele, porque ele faz essa cunha de alta e em todos os outros ciclos a gente teve exatamente esse topo no ciclo de 2017, depois no ciclo de 2021 a gente teve exatamente esse topo, esse ciclo aqui de cerca de mais ou menos 600 bilhões, lembrando, não é o preço do Bitcoin, são todas as criptomoedas junto, 2017 600 bilhões, mais ou menos a gente chegou aqui em 2021 com mais ou menos uns 2 bilhões aqui e atualmente estamos com 3,8 bilhões. Na visão dele, a gente deve atingir o topo dessa resistência, dessa cunha de alta, talvez não isso tudo, mas ele projeta pra gente aqui 10 trilhões. Aí você tá falando, Charcão, quanto isso significaria uma alta para o mercado? 10 trilhões, atualmente a gente está em 3. Para 10 trilhões seria 3 vezes. Todo o mercado faria 3 vezes. Obviamente o Bitcoin faria menos, mais ou menos, sei lá, 1,5, 2 vezes. E as outras moedas, o Ethereum, a Solana, a XRP, a BNB, aqui, nesse cenário dele, a gente teria uma alt-season absurda, o que de fato pode acontecer. Mas o Bitcoin subiria bastante, chegaria a 150, 160, 200, só que as outras moedas subiriam muito mais mesmo. E esse cenário também é um cenário muito possível. E ele até fala, olha só, quando a gente chegar mais ou menos em 10 trilhões, seria lá pro final do ano, a narrativa vai ser cripto vai mudar o mundo. Ou seja, todo mundo vai estar muito eufórico, todas as instituições estariam comprando, e de fato já estão comprando, todas as instituições pro final do ano estão comprando cada vez mais, todo o varejo, que de fato hoje a gente não tem varejo dentro do mercado. Se você for olhar a busca por Bitcoin, interesse por Bitcoin,
Bitcoin a gente ainda está numa mínima, estamos muito baixo. Lembrando que, por exemplo, lá no ciclo de 2021 a gente atingiu 100 pontos. Aqui, atualmente, a gente chegou no máximo de 40, 42, ou seja, menos da metade. Atualmente a gente está em 30, ou seja, não temos interesse global, não temos o varejo, não temos ainda aquela euforia de todo o topo de ciclo de mercado. Por isso, justamente, na minha opinião, eu não acredito que já tenha acabado o ciclo, mas posso estar errado. De qualquer jeito, como a gente não tem essa euforia, ele acredita que até o final do ano, dezembro, a gente vai ter essa euforia, vai ter o varejo entrando e isso vai impulsionar o preço não do Bitcoin, mas de todo o mercado para 10 trilhões. E a partir disso, né, depois que a gente chegar em 10 trilhões, vamos ter uma realização de lucros absurda das instituições e assim sendo, a gente vai ter a maior queda do mercado e aqui a narrativa vai ser cripto era um golpe, Bitcoin foi um golpe, cripto era um golpe que a gente tem em todo o mercado de baixa, né? Sempre que a gente chega no topo do mercado, todo mundo fala, meu Deus, cripto vai mudar o mundo, vamos ter ciclo estendido, super ciclo, vai explodir, não sei o que. Aí quando chega o ano de baixa, que é ano que vem vai derreter infinito, a narrativa vai ser, era um golpe, perdi muito dinheiro, todo mundo se ferrou, mas você que tá aqui com o Sharcão, você vai ter vendido aqui em cima junto comigo, ai que delícia. Tá bom, Sharcão, então qual a alta máxima que você acha que o Bitcoin vai chegar? Posso falar a alta máxima que eu acho que o Bitcoin vai chegar? Vamos ver historicamente, lembrando que tudo que eu falo aqui eu não tiro da bunda, eu te dou fundamentação para o que eu estou acreditando. Colocamos aqui todas as porcentagens e faixa de alta que normalmente o Bitcoin sobe quando ele vai explodir para cima. Aqui, como vocês podem ver, dos 29 mil dólares até os 44 mil dólares, a gente teve uma alta aqui. Aqui a gente teve 50%. Aqui, dos 40 mil dólares até os 70 mil dólares, mais ou menos 60%. Aqui a gente teve 57% de novo. Você está vendo exatamente um padrão que a gente tem aqui? Normalmente a gente sobe entre 50% e 60% sempre que a gente rompe uma resistência significativa. E o que aconteceu? Recentemente, a gente rompeu essa resistência significativa daqui dos 110 mil dólares. Na minha visão, essa resistência aqui dos 110 mil dólares foi a mais significativa, até porque foi a última resistência que a gente chegou da nossa alta aqui embaixo. Ou seja, a gente rompeu, estamos num canal lateral exatamente aqui, só que a gente não atingiu ainda os 50% a 60% de alta que a gente deveria atingir. A gente rompeu aqui, estamos subindo, mas a alta máxima que a gente chegou foi só até 123. Se a gente coloca exatamente do rompimento dos 110 mil dólares, uma alta, não vou nem colocar de 60%, vou colocar de 50%, a gente pode ter uma alta máxima de 160 mil dólares. E lembrando que isso daqui ainda é uma confluência muito boa com os retornos de minutos que o Bitcoin vem dando a cada ciclo. A cada ciclo, o Bitcoin sobe menos do que no ciclo anterior. Obviamente, porque ele vai ficando mais maduro, vai ter uma capitalização de mercado maior. Então, por exemplo, se vocês forem olhar lá do ciclo que a gente teve de 2021, do fundo do poço, ou seja, do fundo de mercado até a alta máxima, a gente teve 1.800% de alta no Bitcoin. Se a gente for olhar agora nesse ciclo do fundo do poço até a alta máxima, que a gente chegaria em 160 mil dólares, dá 900% de alta no total. Ou seja, está totalmente confluente e totalmente coerente com a diminuição da porcentagem de lucro que a gente tem a cada ciclo. No ciclo passado foi 1.800%, 1.900%. Nesse ciclo foi metade, pouco mais da metade, cerca de 900%. Ah, Sharcão, mas você vai vender só quando chegar a 160 mil dólares? Claro que não, vou vender muito antes. Por exemplo, o Bitcoin chegando aí a 130, 140, eu já vou vendendo e eu vou vendendo forte. Isso se o ciclo já não tiver terminado, né? Mas eu vou vendendo e vou vendendo só forte. Eu já falei pra vocês que o importante não é nem o Bitcoin, porque dane-se o Bitcoin. Eu sei que você não está com o Bitcoin, você é um desgraçado degenerado. Você tá em altcoin, você tá nas moedinhas pequenininhas, não tá? Você tá em Ethereum, você tá em BNB, Solana, você tá em PEP, você tá em um monte de moeda maluca, WIF, não é? Igual eu sou um degenerado. Obviamente, olhando o Ethereum, Sharcão, qual a alta máxima que o Ethereum vai ter? Se a gente tiver uma alta de 60% no Bitcoin na alt-season, no mínimo, o Ethereum subiria o dobro. No mínimo, o Ethereum subiria o dobro do que o Bitcoin. Ou seja, a gente tendo uma alta de 60% no Bitcoin, 60% no Bitcoin, o Ethereum subindo aí cerca, vou botar até menos, vou botar 100%, a gente teria o Ethereum a 8.700 dólares. Ou seja, o Ethereum aí mais do que dobrando. Só que lembrando, galera, tudo isso que eu estou falando para vocês é um cenário hiper positivo caso tudo dê certo. A gente tem uma alt-season forte. O Bitcoin corrija um pouco agora para depois ele subir e explodir. Tudo
tudo isso é na visão otimista do mercado, que pode não acontecer, eu estar totalmente errado, ou o ciclo acabou, essa porra derreter e eu